Se você pensa em investir em imóveis de leilão, então o segundo semestre desse ano vai ser decisivo. Nesse vídeo eu vou te mostrar o que tá por vir ainda na metade desse ano de 2025 e quais são as novidades, o que a expectativa que o investidor pode ter em imóveis de leilão, com base não só em dados que a gente tem, mas também na prática aqui da CFI. Bora! Mas antes, deixa eu me apresentar, eu sou a doutora Carol Sibim, eu sou uma das advogadas aqui da CFI, que é uma assessoria para investidores de imóveis de leilão. Eu vou pedir para você me responder aqui nos comentários se você já começou a investir em imóveis de leilão ainda esse ano, ou se você ainda está receoso, se você não investiu ainda, mas quer investir, não sabe por onde começar. Me responde aqui nos comentários para eu poder te ajudar, te dar talvez um norte do que fazer com o seu capital, com o seu dinheiro e como é que você atua nesse tipo de investimento. Outra coisa também é que eu vou pedir para você deixar o seu like, que é de graça, e também seguir a gente aqui no nosso canal no YouTube. Você também pode seguir a gente lá no nosso Instagram, no @leilão_com_CFI. Lá tem muito mais novidades, muito mais sobre leilões de imóveis e com certeza vai te dar uma orientação de como faz para ter sucesso nesse investimento. E é isso que eu quero destacar com vocês. Nos últimos anos, a gente teve crise política, a gente teve crise econômica global, a gente teve uma pandemia e agora a gente está diante de uma situação de guerra que está só aumentando. Mas o ponto é que as situações passadas que a gente não teve uma diminuição na procura do mercado imobiliário. Então, o mercado imobiliário é um tipo de investimento que você pode, um tipo de aposta blindado. É muito difícil, o mercado imobiliário acaba sofrer grandes impactos por conta da alta inflação ou por conta de uma situação política. É muito difícil. Isso porque, apesar do bolso do brasileiro sofrer com impactos econômicos, as pessoas sempre precisam morar. Então, é uma situação de primeira necessidade. É um tipo de investimento que você sempre vai ter procura. Se alguém não consegue mais comprar um apartamento de 3 quartos porque o dinheiro não deixa, o bolso não permite mais, essa pessoa vai comprar então um apartamento de 2 quartos. Se alguém não consegue morar no bairro que queria, essa pessoa vai procurar um outro bairro para morar. Talvez você vai ver imóveis de leilão em lugares que você detesta, em bairros que você acha péssimo, ou imóveis que você não moraria, você não apostaria, mas vai ter alguém que vai querer morar nesse imóvel que você achou horrível, nesse bairro que você não toparia morar. Sempre vai ter alguém querendo morar num lugar que a gente não gosta. Talvez a pessoa também não goste, mas é um investimento de pura necessidade. Então, a moradia, ter algum lugar para ficar, é um tipo de situação que a gente não consegue, mesmo que a gente tenha problemas econômicos gravíssimos, a gente não consegue deixar de ter. Então, por isso que o investidor ele tem essa blindagem. Agora, os outros tipos de investimentos, você bem sabe que se acontece alguma coisa do outro lado do mundo, a bolsa cai, o dólar sobe, enfim, você sabe que são totalmente voláteis os outros tipos de investimentos, por mais seguros que possam parecer. Agora, o mercado imobiliário tem essa blindagem que facilita a vida do investidor e traz essa proteção a mais, que é o que a gente precisa, né? No final das contas, a gente investe para proteger o nosso dinheiro. A gente teve um aumento muito expressivo na taxa Selic, como vocês bem sabem, e a tendência, segundo os economistas, é que esse aumento venha continuar até o final desse ano. Isso significa dizer que o bolso do brasileiro está sofrendo mais com a inflação, ou seja, está tendo mais dificuldades para comprar. O real está cada vez mais desvalorizado. E isso tem vários motivos, não só por conta da política ou alguns problemas aqui dentro do país, mas também fora. Então, as pessoas que fizeram financiamento, segundo os especialistas, elas tendem a ter mais dificuldade, ainda nesse ano de 2025, de terminarem de pagar ou quitarem as suas dívidas de financiamento imobiliário. Então, a gente vai ter mais imóveis ainda leilão do que a gente teve no ano passado, que foi ali, como eu falei para vocês, mais de 40 mil. Isso são mais oportunidades para o investidor, mais oportunidades de você levar o imóvel no lance mínimo. Por outro lado, também não espere um boom no mercado imobiliário agora. Mas também a gente não pode dizer que vai ter uma retração. A gente está vivendo um momento muito instável globalmente. Então, a gente não pode esperar que o mercado imobiliário tenha, nesse exato momento, um grande destaque ou que tenha esse boom econômico. E a gente também não pode esperar uma retração, porque, como eu falei para vocês, o mercado imobiliário é muito blindado em relação a outros tipos de mercado, outros tipos de fatores na economia.
Então, talvez agora seja o melhor momento de você participar de leilões de imóveis e arrematar o seu imóvel, começar a investir. Porque conforme mais imóveis estão indo a leilão, mais pessoas estão percebendo que esse é um tipo de investimento muito lucrativo, muito seguro, e aí você vai ter uma concorrência cada vez maior. A concorrência também está maior. Apesar do número de imóveis estar indo a leilão tá maior, a concorrência também cresceu muito. Isso significa mais disputas, maiores disputas com pessoas que são leigas no assunto e que acabam atrapalhando quem realmente entende de arrematar e fazer um bom negócio. Então, talvez agora seja o melhor momento de você começar a investir em imóveis e esperar com que talvez essa crise econômica global que a gente está passando, essa alta na inflação global, depois ela possa melhorar e você possa ver um boom no mercado imobiliário. Agora presta atenção que esse é o grande destaque que eu quero fazer para você. A gente está vendo, então, uma tendência no mercado imobiliário que talvez vai mudar o jogo, a maneira como você arremata imóvel de leilão e investe nesse tipo de mercado. A gente vê que, apesar das grandes capitais terem crescido muito, elas estão muito super valorizadas e lotadas. Então, as pessoas agora, tanto os moradores, né, tendem a procurar cidades menores aos arredores, porque é mais barato, e também porque existe um certo sossego em você morar numa cidade um pouco menor do que aqueles centros lotados, capitais grandes. Então, imagina, alguém de São Paulo ultimamente tem preferido, as pessoas ali de São Paulo, aquela vida agitada, tem preferido ir trabalhar em São Paulo, mas morar, conviver, descansar em cidades aos arredores, para ter uma vida um pouco mais tranquila. Isso significa que as cidades aos arredores das grandes capitais, dos grandes centros econômicos, estão crescendo muito. Então, talvez, as pessoas, alguns investidores não tão peritos no assunto ou despercebidos, não reparou esse aumento das cidades menores aos arredores dos grandes centros. E aí que o investidor mais atento pode entrar. Ele pode arrematar imóveis mais baratos nesses lugares com uma disputa talvez muito menor. E aí investir no longo prazo. A tendência é que as cidades pequenas tenham cada vez mais valorização. Mesmo que elas sejam distantes das grandes capitais, elas recebam cada vez mais atenção, porque as grandes capitais estão lotadas, empanturradas de pessoas, e as pessoas estão fugindo para lugares mais tranquilos, para conviver, para morar, enfim, para passar talvez algum tempo, o restante de suas vidas, e esse é um bom lugar para você investir. Então fica aí a dica de uma ótima tendência, de uma tendência no mercado imobiliário para você olhar com mais carinho e prestar atenção e sair na frente e fazer um ótimo negócio. Então, olha só, a gente tem que, nesse segundo semestre de 2025, a gente pode ver uma alta em imóveis de leilão indo para a praça. Porque a gente está vendo também que existe uma tendência ao disparo da inflação no nosso país, infelizmente. Então, mais pessoas vão ter problemas para quitar suas contas e aí mais pessoas vão ter imóveis penhorados. Isso para o investidor é bom, porque são mais oportunidades de arrematar. Com a alta da inflação, que é uma tendência, infelizmente, acontecer ainda esse ano, né? Talvez o disparo dela por conta de vários fatores, a gente também vai ter uma dificuldade de equilibrar, de manter ali o investimento em renda fixa. Então, muitas pessoas vão sair finalmente do CDB, CDI, vão sair do Tesouro e vão querer investir em algo mais seguro, né, em algo assim mais estável, que é o mercado imobiliário, como eu disse para vocês, que ele tem essa blindagem da necessidade em relação a outros tipos de mercados econômicos. E por fim, eu disse para vocês que o investidor precisa ser muito atento para ver oportunidades escondidas, ou que pelo menos a maioria das pessoas não prestaram atenção ainda. Então, eu falei para vocês de uma oportunidade escondida que muita gente ainda não percebeu, que são as pequenas cidades em volta dos grandes centros comerciais. Podem ser até cidades um pouco mais distantes ainda, mas elas tendem a crescer muito e no longo prazo pode ser um bom investimento, você pode ter um bom faturamento e ainda por cima uma disputa com certeza muito menor, porque tem muita gente que não está prestando atenção nesses detalhes. Então, um bom investidor de imóveis de leilão precisa fazer um garimpo, entender muito bem o que está acontecendo de modo geral com a economia do país, a economia do mundo, mas também com a tendência das pessoas. As pessoas estão querendo fazer o que agora com a vida delas? Elas estão querendo morar em lugares menores, elas estão tendo menos filhos, elas querem morar em lugares mais sossegados, elas estão fugindo de agitação, elas estão indo para lugares mais seguros, mais tranquilos. Qual é a tendência social que nós estamos vendo hoje? Isso aí eu já te disse várias vezes lá no Instagram.
Mas se você ainda quiser saber mais a respeito, você pode também deixar aqui nos seus comentários, comentar alguma coisa sobre esse assunto, que eu vou ter um prazer enorme de estar respondendo eles com vocês. Mas para esse ano de 2025, não cometa o erro que muita gente cometeu em 2024, de achar que a tendência, que a melhor aposta se baseava apenas no imóvel estar com bom desconto em relação ao valor de mercado. Então, um imóvel com bom desconto no leilão não significa necessariamente um bom negócio, mas são várias estratégias juntas que vão te levar a fazer um bom negócio, fazer um negócio lucrativo e não perder dinheiro, mas você vê o seu capital dobrar, triplicar em menos de um ano. Então, são várias estratégias. Conhecer os riscos que tem envolvidos, fazer uma boa análise jurídica, conhecer bem do mercado econômico, fazer uma boa análise do mercado imobiliário. Então, tudo isso, além de procurar imóveis com desconto bem legais, é que vão fazer você ter bons resultados. É por isso que é tão importante uma assessoria jurídica, para que ela possa fazer esse tipo de trabalho que você sente insegurança ou que você realmente não conhece, não domina. Então, muitos gurus aqui da internet falam que não precisa ter uma assessoria jurídica para te ajudar a arrematar um imóvel de leilão. Mas isso só aumenta os seus riscos. Por isso que uma boa assessoria jurídica vai fazer você diminuir ou zerar os riscos desse tipo de investimento. Apesar de ter toda a blindagem do mercado imobiliário, apesar de ele ser blindado por diversos fatores, você precisa lembrar que esse ainda assim é um investimento. E todo investimento tem riscos. A ideia é que você tente zerar os riscos desse investimento. E nesse investimento de imóvel de leilão, você consegue fazer isso com uma boa assessoria. E se você não sabe, deixa eu já te avisar também, que é por isso que aqui na CFI a gente faz 15 anos, temos 15 anos que fazemos somente isso todos os dias. Ajudar pessoas a investir o seu dinheiro, duplicar o capital com imóveis de leilão, investir em imóveis de leilão. Então a gente cuida de tudo para os nossos clientes. Antes dele arrematar, depois da arrematação, a desocupação, tudo a gente cuida para que ele tenha a melhor experiência possível, faça realmente um negócio lucrativo, um negócio que ele aumente o patrimônio dele. Então aqui na CFI, há pelo menos 15 anos, a gente faz isso todos os dias. Se esse vídeo contou alguma coisa que você não sabia ou que não tinha prestado atenção, não esquece de deixar o seu like e também se inscrever no nosso canal. A gente tem postado 2 vezes na semana e a cada vídeo vem com um título diferente, vem com uma pergunta que com certeza você vai gostar de saber a resposta, que vai mudar o seu jogo. Então deixe seu like, se inscreva no nosso canal e eu te vejo no próximo vídeo.